Olá pessoal, estamos aqui de novo para poder dar continuidade com as leis de Newton. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Dutra, eu sou professor de Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Paracambi. Então a gente vai começar relembrando o que a gente viu na última aula, né, que foi a primeira lei. E a gente chegou à seguinte conclusão, né, que na ausência de força resultante, o corpo permanece em repouso se o mesmo já estiver em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, se o mesmo já se encontrar em movimento. Ou de maneira simples e direta, né? Uma linguagem mais direta. Se a força resultante for nula, o corpo permanece parado se o mesmo já estiver parado, né? Ou prossegue em MRU se ele estava em movimento antes. E aí uma maneira de poder ilustrar isso é por meio dos exemplos da última aula, né? O mesmo ele vai permanecer em repouso se o mesmo já estiver em repouso, que é o caso do carro em cima da carroceria de um caminhão. Ele não está preso ao caminhão, então não vai ter força atuando sobre o carro, então a força resultante é zero. Então ele tende a permanecer no mesmo lugar quando o caminhão sai, né? Por sua vez, aqui embaixo a gente tem o caso em que ele prossegue em MRU, em movimento, porque ele já estava em movimento antes. Como ele não estava preso ao cinto, ou seja, não tinha nenhuma força atuando sobre ele, ele continua em seu movimento. Mas a questão é, o que acontece se, ao invés da força resultante ser zero, ela for diferente disso, né? E isso é o conteúdo da segunda lei de Newton. E aí a gente vai discutir a segunda lei de Newton, começar a discutir por meio desse vídeo aqui, que é da família de vídeos que a gente viu da última aula, baseado em experimentos feitos na estação espacial. E onde nesse vídeo estudantes americanos e escolas americanas tentam reproduzir esses experimentos na escola. Oi, deixa eu te mostrar como eu criei o meu site profissional usando o Wix. Vamos ver? Primeiro você entra em wix.com. That's a novel way of choosing whose turn it is. But whose turn for what? That's impressive. That's really impressive. Working out is obviously easy in a weightless environment. Let's see you try that on Earth. Not so easy, but I guess that's the difference between mass and weight. You might think this has something to do with weight. Well, you're nearly right. Not just weight though, but mass. Mass is the amount of matter in an object. Weight, however, the feeling of something being light or heavy, is caused by gravity acting on the object. Pedro and Alexander are floating. Aqui eles começam, a apresentadora começa a discutir a diferença entre massa e peso, né? A massa ela tem a ver com a quantidade de matéria, a quantidade de átomos que um corpo possui, né? E enquanto que o peso é uma força e ela está associada exatamente à gravidade, a chamada aceleração da gravidade. No espaço, a aceleração da gravidade local dentro da estação espacial é zero. Por isso que os astronautas ficam flutuando lá dentro, né? O peso vai ser uma força, o peso é uma força, né?
o peso ele pode mudar de local para local. Por exemplo, o peso de uma pessoa aqui na Terra é diferente do peso da pessoa no espaço ou na Lua. Porque a diferença do espaço para a Terra e para a Lua é exatamente a aceleração da gravidade. Isso a gente também vai discutir na aula de hoje. On the ISS, because gravity has no effect, they feel weightless, even though their mass is the same as it is on Earth. You can see Pedro lifting another astronaut, Umberto Guidoni, here on Earth. Umberto's mass is not that much different to Alexander's, but because he's on Earth, what Pedro's feeling is his weight. So, how does mass come into the second law? This science stuff is very serious. One ball is wooden and the other is brass. This time we have 3 balls. We're adding a ping pong ball. You can see here that things with more mass move more slowly. The second law says there's a connection between force, mass, and acceleration. So, if you apply the same force to objects of different mass, they will accelerate differently. Aqui ela discute o efeito da força resultante sobre um corpo em função da massa desse corpo. E ela mostra, por meio do experimento, o astronauta demonstra que para corpos de diferentes massas que sofrem a mesma força, no caso aqui essa força é promovida pela força que o vento faz, para massas diferentes, né, esses corpos têm massas diferentes, o de baixo é mais pesado, tem uma massa maior, que o do meio, que o da ponta, né, a ponta da extremidade superior é o mais leve. E aí ela comenta que o corpo mais leve vai ser, o que tiver a menor massa, né, vai ser o que vai se deslocar mais, é o que vai mais longe, porque vai ser o que vai possuir a maior aceleração, né? O que foi mais longe foi o que teve a maior aceleração. Por isso que a força vai ser proporcional ao produto da massa pela aceleração, a força resultante. Exotic, a stream with a steady current. There's 1 floater versus 5. I wonder who's going to win. Less mass means more speed. He's way faster. Aqui ela exemplifica no rio de correnteza, que tem em clubes, né? O rapaz que é o mais leve é o que vai chegar primeiro, porque é o que tem a menor massa de todas aquelas pessoas que estão ali. O rio de correnteza vai exercer a mesma força sobre todos. E o que vai chegar primeiro vai ter que ser o que tiver a menor massa, é o que vai chegar primeiro. Então o menino vai ganhar essa corrida aí. A force is applied, and according to the first law, she should. Esse é um outro exemplo da segunda lei de Newton, da relação entre força resultante e massa e aceleração, onde as 2 meninas estão sobre um ringue de patinação, elas estão com de patins, né? De gelo, para patinar no gelo, e uma delas está com a fita métrica na mão, a outra está segurando na extremidade oposta, e ela dá um empurrão na outra. E aí elas vão e medem o quanto um andou em relação à outra. E elas vão repetir o mesmo experimento depois, aumentando a massa dela, colocando uma mochila. E o que elas vão ver é que com a massa maior, ela não consegue ir a mesma distância que ela foi antes, ela vai deslocar uma distância menor, indicando que a aceleração ela vai diminuir com o aumento da massa. Should accelerate. Okay. We add a heavy bag and she seems slower, plus she hasn't traveled as far. Agora os estudantes vão reproduzir o experimento que foi feito na espaçonave, na estação espacial, demonstrando que o mais leve é o que vai chegar mais longe, é o que vai ganhar a maior aceleração. Claro, considerando que a força do sopro
todas elas seja aproximadamente igual, né? It's just like the ISS experiment. That's not a fair race, guys. Here we have magnets set up to repel each other. Esse é um outro experimento interessante. São dois patins que possuem ímãs em cima deles. Eles se repelem magneticamente. Ambos têm a mesma massa. Quando eles se repelirem, eles vão caminhar a mesma distância, os dois. Por outro lado, quando você aumentar a massa de um, a gente vai ver que o que ficou com a massa inalterada, com a massa menor, é o que vai andar mais em relação ao que ficou com a massa maior. Mais uma vez mostrando que quando você aumenta a massa, você diminui a aceleração. Magnetism is a force, isn't it? Agora, eles vão colocar um peso em um deles. E para esse patins que vai ter um peso, uma massa maior, vai colocar uma massa em cima dele, né? Maior é o que vai andar menos. É o que vai ter a menor aceleração. It looks like the skate carrying the load is traveling slower, and that makes sense. More mass means less velocity when the same force is applied. So, Newton's second law states that force is proportional to mass and acceleration. So the greater the mass, the slower an object will accelerate when the same force is applied. Pedro blows the balls with the same breath, but their different masses mean they move at different speeds. Newton's second law is easier to demonstrate on the ISS, but here on Earth there are other factors to complicate things. You might be thinking that the single one will land first. In the other Agora, a apresentadora vai discutir a força que a Terra faz sobre os objetos, que é a chamada força-peso. De um lado tem um menino segurando uma fruta e do outro ele está segurando um saco de frutas. E ele vai ver, ele vai verificar que ambos os corpos vão chegar basicamente no mesmo instante de tempo, apesar de terem massas diferentes, né? Isso é curioso, porque a gente vai ver o seguinte, que a força-peso, que é essa força que a Terra faz sobre os objetos, ela depende da massa. experiments, the lighter object traveled faster, but they landed exactly the same time. We've got a crumpled page and a regular page. They've got the same mass and they're dropped from the same height. Agora ele vai repetir o experimento com uma folha de papel aberta e uma folha de papel fechada. E aí, o que vai ser verificado é que ambos os corpos vão chegar em tempos diferentes no solo. Isso porque, além da força-peso, é importante levar em conta a força de atrito com o ar nessa folha de papel aberta. No exemplo anterior, essa força é desprezível, mas nesse caso ela é importante. Então, nesse caso aqui, o atrito com o ar, essa força de resistência do ar, vai ser importante. Além da força-peso, na folha de papel vai ter uma força de resistência do ar que vai ser muito maior do que essa força de resistência nesse papel fechado, porque nesse caso aqui a área de contato é maior na folha de papel aberta. E a força de atrito ela é extremamente associada à área de contato. So, they should land at the same time, right? But no. One of these factors is friction. Friction is the resistance between surfaces as objects move against each other. It causes objects to slow down or stop. If there was no friction, they would keep going. This complicates proofs of Newton's laws, especially because different surfaces create different types of friction. This is why we skate faster on the ice or in a smooth corridor. So, what about the papers? Was there friction acting there? Well, there was friction between the objects and the air. It was due to friction that the flat page landed after the crumpled page. The flat paper has a greater surface area and is slowed down because it experiences more air resistance.
If this experiment were conducted in a vacuum, the 2 pages would land at the same time. But why did this... Bem, no vácuo, se você repetir o mesmo experimento numa folha de papel aberta, em uma folha de papel fechada, amassada no vácuo você não tem ar, né? Então você não tem resistência do ar. Então o que vai acontecer é que os dois vão chegar exatamente no mesmo tempo, assim como chegaram aquele pacote de frutas e a fruta sozinha caindo juntas naquele primeiro exemplo. sack of apples land at the same time as the single apple? Well, that's down to a unique feature of gravity. The sack of apples with a greater mass and the single apple with less mass are both attracted by Earth's gravity. But gravity pulls more on the sack of apples than on the single apple. But if something has a greater mass, it needs a greater force to accelerate, right? So that, in the end, both have the same acceleration and hit the ground at the same time. Então, retornando aqui para a nossa apresentação, o que a gente viu então é que a segunda lei de Newton ela trata exatamente a relação entre força resultante, massa e aceleração. O que a gente viu foi o seguinte, ó, a gente tem 3 corpos de massa diferentes, né? Massa menor, massa intermediária e massa maior. E o que a gente viu é que quando esses corpos são sujeitos à mesma força, o que tiver a menor massa é o que vai mais longe. Foi isso que a gente viu. É o que vai possuir a maior aceleração. E aí a gente, né, exatamente, chegará mais longe quem estiver com a maior aceleração. E isso vai acontecer para quem tiver a menor massa, né? E aí a gente está pronto para enunciar a segunda lei de Newton, baseado em tudo que a gente viu até aqui. Se a gente tem então uma força resultante diferente de zero, então a gente pode com certeza dizer que a gente tem uma aceleração diferente de zero. E a gente expressa isso matematicamente por essa fórmula, por essa equação, né? A resultante é uma força resultante, é uma grandeza vetorial. A aceleração também é uma grandeza vetorial. E a massa é uma grandeza escalar. Eu costumo dizer que essa é uma relação de causa e efeito, né? Onde a resultante é a causa do efeito aceleração. E aí a gente pode, por exemplo, pensar uma situação muito simples, um jogador de futebol dando um chute numa bola. Ao chutar a bola, o jogador estabelece uma força de contato aqui, que produz uma aceleração, né? Repare que a aceleração ela aponta sempre no mesmo sentido em que a força resultante apontar. Qual a unidade de força no sistema internacional? A unidade de força no sistema internacional é o Newton. E o Newton é a força necessária que deve atuar num corpo de 1 kg para produzir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado nesse corpo. Essa aqui é a definição do Newton. E tem essa observação que eu falei anteriormente. O vetor aceleração sempre vai apontar na mesma direção e sentido em que o vetor força resultante apontar. E aí, como exemplo, né, que foi apresentado até no vídeo, vamos analisar então a queda de um corpo próximo da superfície da Terra. A gente tem um desenho de uma maçã de massa mzinho sendo atraída pela Terra que tem massa mzão, onde essa maçã está distante da superfície da Terra a uma altura h. Como eu falei para vocês na última aula, o Newton propôs que esses corpos, por meio da lei da gravitação, que todos os corpos são atraídos pela Terra, que tem massa muito grande a Terra. E essa força é chamada força-peso, né? Como é que a gente calcula essa força-peso? Ela vai depender da aceleração da gravidade local e da massa desse corpo. Então essa maçã vai ser atraída por uma força que é dada pelo produto da massa, pela aceleração da gravidade local. A gente chama o G de aceleração da gravidade local. Uma visão mais moderna da aceleração da gravidade local, mais recente,
é a ideia de campo gravitacional, né? Eu digo mais moderna em relação à época em que o Newton propôs. O Newton, na época, não pensou em campo gravitacional. Essa ideia do campo gravitacional veio depois. Então, a ideia do campo gravitacional diz que a Terra, por ter uma massa muito grande, ela cria uma região de influência muito grande, onde essa região de influência é medida pela gravidade, tal que qualquer corpo de massa que possua massa e que esteja no entorno dessa região de influência, esse corpo vai sofrer ação dessa força de atração à distância, que é a chamada força-peso. E para alturas próximas da superfície da Terra, esse valor é constante, é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. É uma grandeza vetorial. Ela aponta para baixo, no sentido para o centro da Terra, aponta para o centro da Terra, né? De cima para baixo. A gente chama essa aceleração de gravidade de G. Né? Então, como eu falei para vocês, é conhecido como aceleração da gravidade ou campo gravitacional gerado pela Terra. De maneira geral, todos os corpos que possuem massa geram um campo gravitacional, inclusive a gente possui massa, né? Só que esse campo ele depende da quantidade, da densidade desse corpo, da quantidade de massa por volume. No caso da gente, esse campo gravitacional é muito pequeno, né? Quem tem poder de gerar campos gravitacionais grandes são corpos que possuem massas muito grandes, corpos massivos, tais como estrelas e planetas, né? E cada um deles tem o seu próprio campo gravitacional, né? A Lua tem o seu campo gravitacional, Marte possui o seu campo gravitacional, Júpiter, todos eles, cada um possui o seu campo gravitacional. Então esse valor de G vai mudar de planeta para planeta. Para a Terra, ele é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado em média, né? Esse valor ele muda de ponto a ponto para a superfície da Terra um pouquinho. E aí, por meio da segunda lei de Newton, a gente pode responder com que aceleração os corpos caem. Para isso, a gente analisa as forças que vão estar atuando nesse corpo. Aqui a gente vai desprezar a resistência do ar, como se estivesse no vácuo. Então, a única força atuando nessa maçã é a força-peso que a Terra vai exercer nela, que é m vezes g, igual ao produto da massa pela gravidade, pela aceleração da gravidade. Aplicando a segunda lei de Newton, resultante é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso aí, a resultante só tem uma força. Então, a resultante é a própria força-peso, né? A gente substitui aqui, ó. Onde tem R, a gente põe o m vezes g. O que vai acontecer? Você tem massa de um lado e massa do outro multiplicando. A gente pode cancelar esses valores. A gente tem que a aceleração de queda dos corpos não vai depender da massa, vai depender somente do campo gravitacional. Ou seja, todos os corpos próximos da superfície da Terra, desde que a resistência do ar não influencie muito, todos eles vão cair sempre aproximadamente com a mesma aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a própria aceleração da gravidade. Isso também nos permite entender aquele experimento que foi mostrado no vídeo, né, de 3 maçãs caindo juntas no mesmo pacote, chegando no mesmo tempo que uma única maçã que possui massa diferente dessas 3 maçãs juntas, mostrando que a aceleração de queda dos corpos próximo da superfície da Terra independe da massa, porque essa massa ela acaba cancelando. Lembrando que isso acontece desde que a resistência do ar possa ser desprezada. Né? Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso canal, assistindo as aulas aí, Física 1, 2, 3 e 4. E aproveitem o nosso material. E até a próxima.